O Alexandre de Moraes protegeu a democracia ou passou do limite? Não, passou do limite, completamente. Né? Completamente. Primeiro porque a forma como ele fez, e no processo democrático a forma importa demais, né? Foi completamente errado. Né? Se você pega inquérito das fake news, né? Não existe isso de você criar um inquérito que não tem hora para acabar, não tem prazo, não tem objeto claro. Né? Se você pega uma CPI, por exemplo, um dos pré-requisitos para você iniciar uma CPI é justamente você ter um objeto muito bem determinado, né? Um recorte do que você pretende investigar, né? E o prazo. Né? Então eu quero investigar os empréstimos do BNDES do governo Dilma. Né? Então você delimitou muito bem qual que é o propósito daquela CPI e qual que foi o período que você quer investigar. O inquérito das fake news não, você não tem, né, um período, um objeto. Então, quando você passa a utilizar de instrumentos jurídicos dessa forma, né, que foi o que o Alexandre de Moraes fez, você acaba caindo nos áudios vazados lá do Vorcaro, nas mensagens do Vorcaro, falando assim, tal jornalista, se ele não colaborar, eu vou colocar ele no inquérito das fake news. Então, assim, qualquer um pode entrar no inquérito das fake news e até um bandido igual o Daniel Vorcaro tá ali falando que tá ameaçando o jornalista de entrar no inquérito das fake news, né? Então, assim, sob essa justificativa de proteger a democracia, parece que agora o Alexandre de Moraes pode tudo, e não pode, né? Hoje no Brasil existe censura ou isso é exagero de militante? Olha, eu acho que existem atos de censura, isso me parece bem claro, né? Você tem visto isso muito. Teve um caso, acho que da revista Cruzoé, que eu acho que foi até quem iniciou esse inquérito das fake news, né? Que o Toffoli mandou tirar do ar e mandou recolher as edições impressas da revista Cruzoé. Isso para mim é um ato de censura. Mas eu acho que não dá para colocar no mesmo balaio de dizer que tem uma censura institucionalizada, como a gente já teve em outros momentos do Brasil. Eu acho que são coisas muito diferentes, né? Mas sim, existem atos de censura no Brasil acontecendo hoje. Quando o STF entra demais na política, ele salva o país ou enfraquece a democracia? Então, primeiro que a gente precisa pensar sobre qual que é o papel do STF, né? Para que ele foi criado originalmente e qual que é o papel que ele tem desempenhado hoje. Né? Os cortes superiores, na maior parte dos países, especialmente como a gente desenhou o modelo brasileiro, o STF deveria ser uma corte estritamente constitucional. Né? Então, assim, existe uma dúvida sobre a aplicação da Constituição ou se você tem alguma lei que foi aprovada e que ela é inconstitucional, aí o STF deveria agir. Né? Mas isso parte de dois problemas que a gente tem. Primeiro que a Constituição brasileira é extremamente prolixa, né? Então você, dentro da Constituição, você trata até da localização do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, né? O que isso definitivamente não deveria ser matéria constitucional, mas vamos supor que alguém queira tirar o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. O STF poderia ser acionado através de uma ação direta de inconstitucionalidade, por um tema completamente inócuo, né, ao Brasil, né? Convenhamos. Então acho que o primeiro ponto é esse, e o segundo ponto é que o STF ele não é essa corte constitucional que a gente deveria ter, né? Para além do julgamento de inconstitucionalidades ou da aplicação da Constituição, ele passou a julgar casos concretos e não somente casos abstratos. A gente viu isso já algumas vezes. Então ele se tornou uma espécie de quarta instância, né? Então você é julgado na primeira instância, você é julgado na segunda instância, você pode ser julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça e você ainda pode subir para o STF, né? Então, ou pode ir direto, que está acontecendo muitas vezes. Pode ser. Então, assim, como eu falei, né? Primeiro que ele se torna uma quarta instância, e segundo que ele passa a ser o tal do foro privilegiado. Então, quando determinados cidadãos brasileiros, né, que detêm de cargo público, especialmente do Congresso Nacional, ele vai ser julgado pelo STF, porque ele tem esse foro privilegiado. Acho que nada disso deveria ser o papel do STF, né? Ele não deveria estar julgando essas coisas, ou mesmo, e aí o que acho que se torna mais preocupante, além de todas essas que eu já citei, de funções que ele acaba exercendo que não deveria exercer, é o fato dele ficar
fazendo um revisionismo da Constituição, né? Julgando casos daquilo que ele fala que é, especialmente o Barroso, né, falava, ficar reinterpretando a Constituição. Então, assim, você pega o caso, por exemplo, do julgamento de comparação de homofobia ao racismo, né? O Constituinte, lá em 88, ele não legislou sobre isso, né? Ele decidiu não colocar aquilo na Constituição, né? Quem tem que equiparar ou colocar isso na Constituição, se for o caso, né, por mais grave que seja, crimes, né, contra crime de homofobia, enfim, assassinatos contra gays, lésbicas, por aí vai, não é o STF que tem que legislar sobre isso. Quem tem que fazer isso é justamente o Congresso Nacional, que é quem tem força, que é quem foi eleito para isso. Não é o STF que tem que olhar a Constituição e falar assim, não, mas o espírito do Constituinte lá atrás era de proteger minorias, então a partir disso eu vou criar aqui, né, uma súmula vinculante equiparando um crime ao... Não. Se o Constituinte quisesse ter feito isso, ele teria feito, né? E se a realidade muda e a Constituição precisa mudar, existe um poder eleito para isso, chamado Congresso Nacional. Porque senão, se toda hora o STF ficar legislando, fecha o Congresso, deixa o STF legislar. E cada vez mais você fica vendo casos e casos repetidos no qual o STF quer tomar o poder do legislador do Congresso Nacional. Não faz sentido. Por que a gente criou, então, todo um aparato, né, institucional para que, olha, nesses casos determinados em que for necessário você mudar a Constituição, mudar a Constituição não era para ser algo fácil, né? E o Constituinte pensou nisso. Você vai ter que ter 3/5 das duas casas, né? Isso vai ter que passar pela Constituição de Justiça, vai ter que passar por uma comissão especial, vai ter que passar pelo plenário, vai ter que ser votado em 2 turnos nas duas casas, né? Então era para ser um processo extremamente difícil, porque a Constituição não é para ficar mudando toda semana, não é um semanário, não é a revista Capricho, não, é a Constituição Federal, entendeu? Então, quando o STF muda, né, através do voto ali de 11 ministros que não foram eleitos, que não tem essa legitimidade de mudar a Constituição, o que você está falando para a população é isso. Olha, o Congresso Nacional não serve para nada, você elegeu aí, você está bancando esses caras, inclusive com o auxílio saúde vitalício que eu falei, só que ele não serve para nada, então eu vou decidir. Porque eu que sou iluminado aqui, que tenho a capacidade de olhar o que o Constituinte decidiu lá em 88 e revisitar isso. Pois é. Sou vidente, estou descobrindo que o Constituinte pensou, né? Pensava sobre homofobia, sobre transfobia, sobre misoginia. Mais uma virtude do nosso ministro. Pois é.